Capítulo 3. Pais que terceirizaram a relação com seus filhos. Como já escrevi anteriormente, não acredito em famílias perfeitas, pelo fato inequívoco de que não há ser humano perfeito. As Escrituras declaram com brutal clareza que toda a humanidade, independentemente da cor da pele, raça, nacionalidade, cultura e sexo, é pecadora e está destituída da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23, 6, 23. Agora, ainda que saibamos que, devido à nossa natureza pecaminosa, não é possível ter uma família perfeita, compreendemos, à luz das Escrituras, que por meio de Cristo, mediante os princípios contidos em Sua palavra, podemos construir relacionamentos mais saudáveis entre pais e filhos. As Escrituras afirmam que os pais devem instruir seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor. Em outras palavras, os pais precisam ensinar àqueles que o Senhor lhes confiou as maravilhosas verdades contidas na Bíblia. Em Deuteronômio 6, por exemplo, o Senhor ordena os israelitas a obedecerem aos preceitos por ele determinados. Em Provérbios 22, 6, Salomão, com toda a sabedoria que lhe era peculiar, afirma que devemos instruir a criança no caminho em que deve andar, na certeza de que, quando envelhecer, jamais se desviará dele. O reformador francês João Calvino costumava dizer que a responsabilidade de conduzir as crianças no caminho do Senhor pertence efetivamente aos pais, e não à igreja. Para Calvino, a igreja deveria concordar com aquilo que os pais ensinam em casa e não protagonizar a educação dos pequeninos. Há, contudo, um problema que atrapalha este cenário. Com o relativismo que hoje impera, muitos homens têm se omitido da responsabilidade de conduzir seu casamento e seus filhos. Eu mesmo já ouvi alguns irmãos em Cristo dizendo: meu papel não é ensinar a Bíblia aos meus filhos. Isso é coisa de mulher. Minha responsabilidade é trabalhar e dar à minha família condições de ter uma vida digna. Certamente, a responsabilidade de prover as necessidades dos filhos se encontra majoritariamente sobre os ombros dos homens. Contudo, de que maneira isso implicaria dizer que o ensino das Escrituras aos pequeninos seja coisa exclusiva de mulher? Em que lugar da Bíblia existe essa afirmação? Em nenhum, evidentemente. Quando os meus filhos eram pequenos, eu não abria mão de sistematicamente conversar sobre a palavra de Deus com eles. Geralmente, à noite, depois do trabalho, eu ia ao quarto deles e improvisava uma cabana, onde brincávamos e falávamos de coisas relacionadas à Bíblia. Foram momentos extremamente preciosos e inesquecíveis, em que conversávamos sobre vários personagens bíblicos, incluindo Davi, Jonas, Jesus, além de Pedro e os demais apóstolos. Durante aquele tempo, além de celebrarmos a Deus por meio de diálogos relacionados às Escrituras, crescemos em companheirismo e amizade. E devo confessar, não eram poucas as vezes em que, olhando para a demanda de trabalho, me sentia tentado a não lhes dedicar tempo em nossa cabana. Tentação esta a que, por vezes, infelizmente, cedi. Com isso, quero simplesmente dizer que criar filhos não é nada fácil. Por vezes, a educação de nossas crianças demanda sacrifício, sobretudo num mundo digitalizado. Realidade que deveria alarmar os pais a serem mais presentes, tornando-se amigos e parceiros daqueles que o Senhor lhes confiou, ensinando-lhes a palavra, como também dedicando-lhes tempo em comunhão. Há alguns anos, em um final de tarde, depois de um dia exaustivo, meu filho mais velho, que na ocasião tinha 11 anos, foi ao treino de futebol. Contudo, antes de sair de casa, olhando em meus olhos espontaneamente, perguntou: pai, quer ir me ver jogar? Confesso que naquele momento, minha vontade foi de lhe dizer que estava cansado e que da próxima vez poderia contar comigo. No entanto, apesar de exaurido, eu disse: vamos lá! Meu menino abriu um enorme sorriso e imediatamente partimos para o local do treino. Lá chegando, sentei-me à arquibancada e, durante uma hora aproximadamente, fiquei junto ao alambrado assistindo a uma boa partida de futebol. Ao sair do treino, comecei a pensar na correria do dia a dia e na agenda cheia que nos roubam momentos preciosos como aquele. De fato, a vida moderna é uma grande correria, em que trabalho, estudo e outras atividades ocupam quase a totalidade do nosso tempo. Em virtude deste corre-corre desenfreado, não poucas vezes nossas famílias e filhos sentem-se enormemente prejudicados. E assim, diante do frenesi da vida, fico a pensar na quantidade de crianças, pré-adolescentes e jovens que gostariam que seus pais lhes dessem um mísero minuto de atenção. Caro leitor, por favor, responda sinceramente. De que forma você lida com o seu tempo?
Por acaso você já se deu conta de que o fato de pais gastarem momentos com seus filhos contribui significativamente para o desenvolvimento deles? Você consegue entender que pais presentes na vida e na história de seus filhos cooperam veementemente para o desenvolvimento psicossocial destes, que em poucos anos estarão na fase adulta? Posso dar uma sugestão? O que acha de se contrapor ao frenesi da vida, dedicando mais tempo aos seus filhos, investindo no relacionamento com eles por meio da amizade, parceria e companheirismo? Perceba que os anos passam com uma rapidez enorme e, sem nem mesmo perceber, perdemos preciosas oportunidades de desfrutarmos momentos ricos e abençoados na presença daqueles que amamos. Além disso, tenho a impressão de que se tivéssemos a consciência do quanto a existência é efêmera e passageira, talvez pensássemos duas vezes antes de jogarmos fora as oportunidades que Deus nos dá de nos relacionarmos saudavelmente com os que nos cercam. Pais, filhos, cônjuges, parentes e amigos são dádivas do Senhor em nossas vidas. Desfrutar de sua companhia significa celebrar a amizade, valorizar o riso, além de experimentar em doses homeopáticas o remédio de Deus para a alma cansada e ferida. O poeta Mário Quintana escreveu um poema intitulado O Tempo, qual reproduzo abaixo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Caro leitor, a Bíblia está cheia de textos que nos advertem a observar com diligência o nosso tempo. Com muita propriedade, o salmista escreve: Tu reduziste o homem ao pó e dizes: Tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Salmo 90, versículos 3 a 6 e 9 a 12. Em sua epístola, Tiago nos alerta: Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Tiago 4:14. Perceba que neste mundo tudo é incerto e passageiro. A vida passa com uma rapidez enorme e numa velocidade espantosa. Por acaso você já parou para pensar que a vida que Deus nos deu é como um sopro diante da eternidade? De que adianta você trabalhar feito um carvoeiro e perder momentos preciosos junto aos que lhe são mais caros? Aproveite, portanto, o tempo que o Senhor lhe deu e desfrute da alegria de viver em comunhão com sua família. Recomece de alma renovada, entendendo que a vida, apesar de curta, dura e incerta, pode nos oferecer momentos de graça, amor, alegria e beleza. Por fim, lembre-se de que criar filhos é muito mais do que suprir necessidades materiais, mas significa participar, interagir, além de viver o mundo e no mundo daqueles que tanto amamos. Tenha em mente que o pai não pode se eximir de suas responsabilidades para com os seus. Tornar-se alheio às necessidades da família e ignorar a educação dos filhos geram consequências das mais variadas, as quais podem, não muitos anos depois, produzir dificuldades e comportamentos praticamente irreversíveis nas relações familiares. Questões para reflexão: 1. Ensinar a Bíblia aos filhos é uma tarefa exclusiva da mulher. Explique. 2. Cite alguns textos bíblicos que nos advertem a observar com diligência o nosso tempo.